O Brasil está passando por um momento muito triste. Eu não sei como é que a economia não está indo pior do que está. Será que ela não está indo? Será que ela não está indo e está mascarado? Será que não é o... Eu achei que ia estar o dólar, já ia estar a 10 já. Será que não está mascarando, não? Hã? Não tem uma máscara ali, não? Pode ser. Você entende? Alguma coisa já está com um dólar é um ali já. sintoma de que é quando a economia está Sim, ruim. com certeza. Se a economia tivesse aí ruim, péssima, acabou, o dólar não estaria esse preço, estaria bem mais caro. Pode ser, mas vou te dar a minha percepção como empresário, tá? Também pode ser nosso nicho. Mas, pô, nosso faturamento em relação aos anos anteriores caiu absurdamente esse ano. Ou seja, a gente não tá vendendo nada. Tem muita gente que tá segurando, né? E ao mesmo tempo também eu vejo os meus fornecedores, por exemplo, os caras estão loucos para vender, porque tá tudo abarrotado de estoque, de mercadoria, e não consegue vender nada. Eu sempre gostei muito de frequentar restaurante, bares, né? De tomar um bom vinho, uma boa cerveja, então acabo conhecendo dono de bares, dono de restaurantes, todos estão reclamando muito mesmo. Tá. Mas já era uma reclamação mais antiga, já que vinha desde 2014 já. O Brasil. Desde 2014. Pelo menos em algumas áreas já está sofrendo bastante desde essa época. É uma reclamação referente ao faturamento. Uma reclamação que aí o pessoal... a primeira coisa que a pessoa vai cortar é comer fora, gastar dinheiro em restaurante, né, e tal. A crise ela não começa agora. Já tem uma coisa já séria no Brasil que empaca, né? O Brasil faz voo de galinha, né? Começa a decolar, de repente volta. É o famoso voo de galinha. Mas se olhar outros setores também, além de restaurante e serviço, se pegar carro, por exemplo, cara, não tá vendendo carro. Também é o preço dos carros. Não tá vendendo carro, né? Mas é que o Brasil, vocês devem ter conversado isso com aquele advogado tributarista, né? O Brasil tem acho que é o pior sistema tributarista do mundo. Acho que só deve ganhar de 3, 4 países da África, né? Então, aqui é um hospício, gente. O sistema tributário é um hospício no Brasil. E ninguém faz. E não é um sistema que começou recente. Se ninguém corrigiu isso, é porque há interesse em mantê-lo, né? Claro. Verdade, com certeza. Agora eles estão falando em aumentar a arrecadação, né? Aumentar tributo. Vai aumentar tributo. Só que ao mesmo tempo que aumenta tributo, você sufoca os empreendedores, né? Sim, sim. Eu acho que se aumenta de verdade. Isso aí a gente... Até porque você está convivendo aí, participando, conversando com alguns empresários. Eu já tive comércio também. A gente dentro desse lado. Já advoguei para donos de empresa. Então, é assim, aumenta imposto. Se aumenta, eles vão arrecadar menos. Vai arrecadar menos. Sabe por quê? Curva, eles vão quebrar isso. Eles vão quebrar. No momento que a gente passa, vamos aumentar o imposto? Vai ganhar menos. Porque eles vão tirar muita gente que já tá... Sabe quando o cara tá com água aqui? Tá com água aí. A água vai chegar aqui, ele vai morrer. Sabe? O Brasil não suporta mais um aumento. Não dá. A medida tem que ser outra. Tem que ser enxugar lá na fonte, né? Reduzir custo. Não aumentar a arrecadação, porque ninguém tá ganhando. Mas os caras não tem gente competente pra analisar isso aí. Quem é o ministro da Economia? não, pô, não é possível que você não sabe, né? Fala o nome aí. Mas o esquema tributário do Brasil é assim, uma coisa doentia. Isso aqui é porque é de propósito. Porque isso está muito... Lógico que é de propósito. Se você vê uma coisa muito mal feita... Há anos, né? Não há um ano, um mês ou 2 meses, mas há muito tempo... E ninguém mexer porque tem interesse para manter do jeito que está. Claro. Né? Mas não consegue chegar num consenso lá dentro para mudar isso daí. Acho que partiria do... Não, porque mesmo com a base que tá, daria para reduzir burocracias e tudo. Que o Brasil expede de decretos, normas, todo dia uma coisa assim assustadora, né? Assustadora. Eu não tenho dúvida nenhuma que os grandes se beneficiam muito com isso daí. A gente parte, por exemplo, dos benefícios fiscais. Né? Você que abriu um escritório de advocacia ali, que só tem 3 pessoas, 4 pessoas, você vai pagar imposto cheio, você não tem benefício nenhum. Né? E ao mesmo tempo tem um grandão lá que está próximo dos caras, tem inúmeros benefícios fiscais. Isso aí a gente sabe. No Brasil, cada estado tem um regime especial. A gente, por exemplo, tem uma empresa lá que nós temos um regime especial que a gente paga menos ICMS que outras empresas, né?
Eu sou um pouco contra isso, apesar de usar, porque, pô, é a regra do jogo, então vamos atrás pra usar. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aí prejudica vários e vários empresários. E olha que a gente é comum, né? Ainda tem gente que tem mais benefício ainda, né? Mas você vê que coisa triste, mas é interessante do ponto de vista histórico, que mesmo nos Estados Unidos e outros estados ditos liberais, há uma concentração de grandes empresas em detrimento de pequenas empresas. E há um aumento na burocratização que acaba prejudicando pequenas empresas e acaba favorecendo indiretamente as grandes empresas, né? Então, isso é um movimento que começou nos Estados Unidos, mais ou menos no tempo do Woodrow Wilson, quando começou a haver uma concentração de grandes empresas financeiras e econômicas, e se agravou no tempo do Roosevelt, né? Então, se você vê, tudo nos Estados Unidos tendeu a grande concentração. Quais são? Tem 3 grandes montadores. Antigamente é muito mais. Aquelas marcas que essas empresas tinham eram montadoras independentes. Dodge, como é que chamava aquela da Ford Mercury, e outros eram todas independentes. Então, houve uma concentração de poder de empresarial feita de propósito, né? Inclusive, era um pensamento do tempo do Woodrow Wilson, que era o presidente americano na época da Primeira Guerra Mundial, que é o seguinte: uma coisa é você dominar uma sociedade com muitas empresas pequenas em vários locais, por exemplo, 30 mil, 50 mil empresas. Você não controla, está todo mundo livre, tem muito mais liberdade. Agora, quando você tem umas 10, 20 grandes empresas, aí você controla a sociedade. Isso aconteceu, né? Tem um livro que comenta muito bem sobre isso, chamado Fascismo de Esquerda, chamado Jonah Goldberg. Então ele comenta que a burocratização, aumento de impostos, ela tende à concentração das grandes empresas. Concentrando grandes empresas, é mais fácil para o Estado mandar na sociedade. É mais fácil veicular uma ideologia que eles queiram veicular. Isso é claro. Cara, então o Estado, vamos pensar assim, o Estado, mesmo quando de direita, ele ainda quer o domínio. Não tem mais Estado liberal no mundo. Não existe. Ele quer o domínio total da situação. Domínio total, mas os Estados Unidos já não é mais liberal no sentido clássico faz tempo, nem a Europa. A Europa é cheia de burocracia, de regras, de tudo. Pra você montar uma fábrica de massa na Itália, tem um ritual burocrático que nem no Brasil. Um dos motivos da Inglaterra ter saído foi por causa da burocracia da comunidade europeia. Eles queriam ficar livres fora dessas amarras, né? Inclusive amarras financeiras, né? Uma das razões da Londres ser uma cidade muito rica é que dentro de Londres tem uma subcidade. Pouca gente comenta isso, chamada City, né? Aqui no Brasil se fala City, né? Seria a City, a cidade de Londres, né? Para não ficar confundindo a Londres grande com a Londres pequena, então muitos se dá o nome de City. E ela tem uma série de benefícios que vem da época feudal, que não foram então tolhidos, ou pouco modificados ao longo da história, que dá muita liberdade para contratar, investir e tal, né? Então, é uma herança, né, antiga. Quando a gente vai voltando cada vez mais no tempo, as liberdades econômicas eram maiores. A gente tem uma visão errada que pré-Revolução Francesa as liberdades seriam menores por causa do absolutismo. Isso é mentira. Tende a ver a Idade Média como a Idade das Trevas, que as liberdades econômicas seriam menores. Tudo mentira. Antigamente, os feudos podiam emitir sua própria moeda. A gente podia emitir a nossa própria moeda. Montava ali uma loja, né, um Goldsmith, quando era uma linguagem lá da Alemanha, né? O Rothschild nasceu assim, né? Então você emitia a sua própria moeda. Então não havia limite para você ter microbancos, né? Isso tudo foi concentrando ao longo da história. Várias liberdades foram tolhidas, liberdades regionais, liberdades... Assim, o Getúlio Vargas acabou com o Brasil, né? Centralizando muito o poder. Então, centralizando não só poder político, como centralizando poder econômico também. As duas andam paralelo, né? Então não existe país liberal no mundo. Não existe nada. Igual que tinha no começo do final do século XIX nos Estados Unidos, ou que tinha há 100 anos no Brasil, acabou, não tem lugar nada. O Brasil tinha, no começo do século, agências bancárias aqui em São Paulo com uma loja só de banco. Então fulano abria,
uma casa bancária. Quer dizer, uma casa bancária com uma agência só, não precisava crescer. Hoje é impossível, né? Não dá. Antigamente não. Então o próprio dono do banco conhecia quem ele estava emprestando, negociando pessoalmente e tal. Aí foi surgindo uma concentração bancária. Nos Estados Unidos chegou a ter uma lei antitrust proibindo o Banco Nacional, hein? Só podia ter banco regional nos Estados Unidos. E tinha bancos que podiam ter sua própria moeda. Então a consolidação do dólar, ao contrário do que o pessoal pensa, foi muito depois, não foi quando os Estados Unidos foi fundado. Circulavam outras moedas oficiais nos Estados Unidos. A moeda mexicana circulou oficialmente nos Estados Unidos. O Brasil colônia circulavam outras moedas oficialmente não, porque não tinha o termo oficial. Então circulava. Então o que seria esse mundo, quando a gente estuda história, a gente fica impressionado como antigamente tinha muito mais liberdade. Esse mundo acabou, infelizmente. Todo país tem salvo algumas exceções, tem sua própria moeda, tem um banco central. O banco central é uma coisa criminosa, não deveria ter. Nós vemos só grandes empresas. O banco central também. É uma coisa criminosa. Centraliza muito poder na mão do Estado.